Deus Santo, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, não só cantando a Tua Palavra, mas também ouvindo a Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio. Que o Senhor fale à Tua igreja nesse momento, que possamos ser alimentados pela Tua Palavra, que os nossos ouvidos, nossos corações, nossas mentes estejam abertos, Senhor Deus, para receber aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você pode se assentar. Queria dar boas-vindas a vocês. Esse domingo que estamos reunidos aqui, mesmo com esse calor intenso, infelizmente, a gente não tem uma refrigeração por conta dos proprietários do espaço, né? Então, que seja motivo de oração, ou a gente conseguir isso junto aos proprietários, ou o Senhor nos dá um local novo. Porque dias assim são bem complicados, mas eu louvo a Deus pela sua vida, que mesmo em meio ao calor, superou todas as barreiras, entendendo que hoje é o dia do Senhor, e não há nada mais importante a não ser cultuar ao Deus ao qual nós servimos. Amém? Hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens no livro do profeta Abacuque. E à medida que a gente foi se aproximando do final dessa série, no livro do profeta Abacuque, série que nós demos como título Fé em Meio às Incertezas, chegamos a uma parte profundamente pessoal e poderosa da Escritura. Porque nós olharemos, à luz de Abacuque 3, 16 a 19, uma declaração muito conhecida do profeta, após esse diálogo intenso que ele tem com o Senhor. E as palavras de Abacuque falam diretamente ao coração da nossa fé em Cristo. A forma como nós nos relacionamos com o nosso Deus, especialmente em tempos difíceis. Então convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 3, do versículo 16 a 19. Abacuque 3, do versículo 16 a 19, a palavra de Deus diz assim: Ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas. Essa é a palavra de Deus para nós. Nas semanas anteriores, nós contemplamos as lutas que o profeta Abacuque estava enfrentando. Não eram lutas físicas, não eram guerras bélicas, mas lutas contra o seu próprio coração diante da realidade que estava posta diante dele e do seu povo, o povo de Israel. Nós vemos o profeta fazendo perguntas ousadas a Deus, e a resposta divina que desafia tanto a compreensão quanto a perspectiva humana de um Deus que deve, de alguma forma, agir em nosso favor. Vimos Abacuque questionar, vemos ele crescer e ele aprender em todas essas circunstâncias a respeito da sua compreensão de Deus
e a justiça de Deus. Mesmo quando tudo não parecia fazer sentido, Abacuque ele cresce, ele aprende diante daquela situação. Agora nós encontramos Abacuque em um momento de decisão. Apesar do medo, apesar da incerteza, apesar da devastação iminente, ele faz uma escolha que todos nós, em algum momento em nossas vidas, somos chamados também a fazer. Abacuque decide confiar em Deus e encontrar alegria em Deus, e não nas circunstâncias, mas na certeza de quem Deus é e naquilo que Ele prometeu a nós. Desculpa. Nesse mundo, no mundo em que nós vivemos, você e eu enfrentamos nossas próprias incertezas, nossas próprias lutas, nossos próprios vales de sombras, os nossos momentos de dúvida. Como Abacuque, todos nós somos confrontados à realidade de que as circunstâncias ao nosso redor nem sempre parecem refletir a promessa de Deus para o seu povo. Porque nós, por vezes, temos uma ideia equivocada de que a provisão de Deus se dá a partir de Deus nos livrando e nos poupando de momentos difíceis, momentos de incerteza, momentos de adversidade. Mas como Abacuque, somos convidados a tomar uma decisão: confiar em Deus, mesmo quando tudo parece incerto. Por isso, hoje, nós vamos mergulhar nessa decisão de Abacuque e descobrir como nós também podemos experimentar a alegria além das circunstâncias, confiando em Deus, mesmo quando enfrentamos muitas dúvidas. Obrigado, Pedro. E a primeira lição que a gente tira desses poucos versículos que encerram o livro do profeta Abacuque, a primeira lição é a tensão entre o medo e a espera. No versículo 16 de Abacuque 3, encontramos o profeta em um momento de tremenda vulnerabilidade. Ele, em meio ao medo e à espera da ação de Deus. Nós vemos o profeta Abacuque em um momento até mesmo de certa vulnerabilidade, mas de profunda honestidade, quando ele diz ao Senhor: ouvi e meu ventre tremeu, a voz tremeram meus lábios, podridão entrou nos meus ossos, e debaixo de mim estremeci. O profeta demonstra o seu estado físico diante desse momento de espera e de medo. Porque ele sabia que o seu povo estava prestes a sofrer um grande ataque pelos caldeus. Ele sabia que o risco não era apenas uma ameaça, mas uma certeza. Ele sabia que a sua nação, o seu povo, seria invadido. Aqui Abacuque não está simplesmente oferecendo uma queixa superficial ao Senhor. Ele está descrevendo uma reação física e emocional profunda. Porque ele sabia o que estava por vir. As palavras de Abacuque transmitiam aqui uma experiência de medo que estava afetando o seu físico, estava afetando a sua vida. A sua boca tremia, os seus ossos pareciam que iriam se dissolver. O tipo de medo que faz com que o estômago se revire, ele estava sentindo no seu corpo físico os reflexos do medo e daquilo que estava por vir adiante dele. O que nós vemos aqui é uma imagem poderosa da ansiedade humana diante daquilo que é desconhecido, daquilo que é incontrolável, daquilo que nós não temos o controle e sabemos que está chegando e vai nos afetar. Mas o que Abacuque está fazendo aqui vai além de expressar medo. Ele está nos mostrando o que significa esperar em Deus
em meio ao medo. Ele não esconde as suas emoções ou finge uma suposta coragem, porque nós gostamos de fingir coragem. Nós gostamos de fingir que somos fortes, que somos autossuficientes, que temos coragem, que nada nos abala. Enquanto por dentro, por vezes, estamos nos sentindo exatamente como o profeta Abacuque estava se sentindo. Então ele faz uma declaração honesta do seu estado físico e psicológico naqueles momentos. E Abacuque ele não finge coragem, pelo contrário. Ele traz suas reações mais viscerais diante de Deus. Mas ao mesmo tempo que ele se expõe, ele expõe para o Senhor a sua vulnerabilidade, aquilo que ele estava passando, ele reconhece também a soberania de Deus, mesmo estando em meio a uma tempestade emocional. Por isso, quando a gente chega nesse ponto, nós podemos nos perguntar: como que nós lidamos com os nossos próprios medos, com as nossas próprias incertezas? Muitas vezes tentamos esconder os medos. Às vezes nós tentamos ignorar as circunstâncias. Às vezes, diante dos medos, nós procuramos anestesiar o medo, se deixando levar por vícios, por situações, por comportamentos que vão mascarar aquilo que está diante de nós. Mas Abacuque ele faz diferente. Ele nos oferece um exemplo diferente. Ele nos ensina que esperar em Deus não significa estar livre do medo, mas sim reconhecer e levar esse medo a Deus, apresentar diante de Deus o seu medo, confiando que Ele está conosco, mesmo nas nossas angústias mais profundas. A espera de Abacuque não é passiva. É uma espera que reconhece a realidade do medo, mas escolhe se apoiar na certeza de quem Deus é. E essa é a espera que transforma. Não é uma espera que nega o medo, mas uma espera que enfrenta o medo com a verdade de Deus. Portanto, nesse momento, na nossa própria jornada, quando estamos vivendo uma situação parecida com a do profeta Abacuque, nós somos chamados a fazer o mesmo. Podemos estar tremendo de medo. Os nossos lábios podem estar tremendo, assim como o profeta Abacuque estava. A incerteza pode estar nos fazendo estremecer, mas a pergunta que Abacuque coloca diante de nós: eu e você, vamos confiar em Deus mesmo assim? Mesmo que tudo seja desfavorável? Vamos trazer os nossos medos a Ele e permitir que a presença do Senhor nos transforme? Como você tem agido diante da tensão entre o medo e a espera da ação de Deus? Diante disso, o profeta ele nos apresenta uma solução: a decisão de confiar. A decisão de confiar em Deus. Nos versos 17 e 18 nós vemos isso. É interessante porque nós somos salvos por Deus, fruto da sua ação soberana, da obra de Cristo na cruz. Somos alvo da sua graça, mas por vezes nós agimos, vivemos como pagãos. Portanto, confiar em Deus para nós cristãos deve ser uma decisão diária. Abacuque nos leva a uma das declarações de fé mais notáveis e desafiadoras de toda a Escritura, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas oliveiras, ainda que falhe a safra de azeitonas, não haja produção de alimento no campo, as ovelhas desapareçam do aprisco e não haja gado nos currais, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e me regozijarei no Deus da minha salvação. Esse é o ponto crucial da jornada de Abacuque. Não se trata de uma alegria nascida da ignorância das realidades da vida. Não era uma alegria de alguém que estava anestesiado, que estava totalmente alheio a tudo que estava acontecendo, alguém que estava completamente alienado do que estava por vir. Não. Era uma alegria que ele demonstra que transcende as circunstâncias. Ele estava na certeza da invasão pelos caldeus, mas o impacto dessa invasão ainda não tinha chegado. E Abacuque, então, faz uma escolha deliberada de confiar
e se alegrar em Deus, mesmo quando todas as evidências externas sugeriam a ele o desespero. E é interessante que o profeta fala de 6 problemas divididos em 2 grupos. Primeiro, ele cita as 3 árvores que fornecem alimentação básica para o povo judeu. Ele fala da figueira, da videira e da oliveira, que produzia o vinho, o azeite, o figo, todos esses alimentos base da alimentação. Logo em seguida, ele fala das atividades rurais básicas para a subsistência básica do povo judeu. A atividade agrícola, a atividade rural básica, as atividades básicas para a economia daquele povo. Logo, que Abacuque está falando sobre a decisão de se alegrar e confiar em Deus, aqui, ele não está falando sobre se alegrar em Deus quando as coisas não acontecem exatamente do jeito que ele gostaria que acontecesse. Ele não está falando sobre se alegrar em Deus, mesmo que lhe falte alguma coisa. Ele está falando sobre confiar e se alegrar em Deus, mesmo que lhe falte tudo, porque ele traz aqui nesse conjunto de coisas que ele fala, ainda que ele está falando daquilo que é básico para a subsistência. Ele está falando que ele confia e vai se alegrar em Deus, mesmo que ele não tenha nada, porque a falta de todas essas coisas que Abacuque ele expõe aqui significa um cenário de fome, um cenário de crise e de miséria. E é interessante porque essa escolha de confiar não é negar uma realidade, mas uma afirmação profunda da soberania e da bondade de Deus, mesmo quando Ele não age da maneira que nós esperamos ou da maneira que nós desejamos. É uma fé que diz: Deus é bom e justo, mesmo quando a minha situação atual é tudo menos boa e justa. Mesmo que a minha situação atual não seja boa e muito menos justa, Deus continua sendo bom e justo, e Ele continua me amando, e Ele continua agindo com justiça. Nesse momento, cada um de nós é confrontado com uma pergunta muito semelhante. Será que você pode se alegrar no Senhor, mesmo quando as suas figueiras, mesmo quando aquilo que para você é mais básico não floresce, mesmo quando aquilo que é mais essencial para você não ocorre? Por vezes nós deixamos de nos alegrar no Senhor, meus irmãos, quando nos falta aquilo que é completamente superficial. Por vezes nós somos levados a sermos reclamões, murmuradores, quando nos faltam as coisas fúteis que nós amamos. Por vezes, nós duvidamos da bondade de Deus por nós, quando nos falta coisas que fazem parte do nosso capricho, da nossa vaidade, ou simplesmente quando as coisas que estão acontecendo conosco não estão acontecendo exatamente do jeito que a gente gostaria que acontecesse, embora esteja acontecendo. Será que eu e você podemos dizer o mesmo? Quando nos falta tudo? Ou será que estamos agindo como aqueles que murmuram, simplesmente porque não está tudo exatamente do jeito que a gente gostaria que estivesse, na nossa casa, na nossa sociedade, no nosso redor? Nesse momento, cada um de nós é confrontado com essa mesma pergunta. Podemos encontrar contentamento em Deus, mesmo quando as nossas vinhas estão vazias? Por vezes somos conduzidos à murmuração, à reclamação, quando nos falta o que é superficial. Não nos alegramos em Deus porque focamos sempre nas coisas negativas e fechamos os olhos, deixamos de ser gratos a Deus por tudo de bom que Ele nos dá. Quantas vezes nós agimos assim?
Aqui Abacuque nos está ensinando que nós devemos focar no que é bom. Ele está falando que ele se alegra em Deus mesmo quando não haja nada de bom. E por vezes, nós somos levados a murmurar porque nós valorizamos o que é ruim, mesmo que Deus esteja nos abençoando muito em outras áreas. Abacuque está nos ensinando a nos alegrarmos em uma situação ainda mais extrema. Se alegrar em Deus quando falta tudo, porque essa alegria não está naquilo que está faltando ou naquilo que nós temos. Não é no que está faltando ou no que está sobrando, mas em quem Deus é, a nossa fonte de alegria. Não pode ser nada que a gente venha possuir, porque nós não temos nada, e nada levaremos desse mundo. A nossa alegria deve estar no próprio Deus. Abacuque nos mostra aqui que a verdadeira alegria não está ancorada em bênçãos que podemos receber. Embora tudo isso seja uma forma de Deus demonstrar o seu amor por nós quando somos abençoados, em qualquer área, em qualquer campo da nossa vida, a nossa alegria ela não pode estar ancorada nessas coisas. A nossa alegria deve estar ancorada no caráter de Deus e na nossa relação com Ele. E sabe o que é o melhor disso tudo? Que essa alegria, a alegria que está no próprio Deus, de se deleitar no próprio Deus, no caráter de Deus, é uma alegria que o mundo não pode nos dar, mas também não pode nos tirar. Porque ela está baseada na eternidade, e não nas situações flutuantes, temporais dessa vida. Não está em coisas perecíveis. Portanto, quando nós escolhemos confiar em Deus e nos alegrar em Deus, independente das nossas circunstâncias, estamos fazendo mais do que simplesmente afirmar uma crença. Eu creio em Deus. É fácil ser um cristão professo. É fácil se denominar cristão. Mas o contentamento em Deus, se deleitar em Deus, é uma demonstração prática de que, de fato, somos filhos e cremos nesse Deus. Porque quando fazemos isso, estamos mostrando ao mundo que vivemos a partir de uma fonte de força e alegria que é inabalável, mesmo diante das adversidades. Por isso, eu falei algumas semanas atrás que a igreja é um showroom do reino de Deus. O modo que nós vivemos precisa ser um modelo desejável de vida para os que estão de fora. Ao olhar para a forma como nós encaramos as nossas perdas, o nosso luto, e também a forma como nós encaramos o nosso sucesso. Nós não somos vencidos, não somos derrotados pelas adversidades, pelas circunstâncias. Mesmo que o mundo esteja um caos, mesmo que o país esteja uma bagunça, nada disso é capaz de tirar a nossa paz. Como eu disse, isso não vai nos levar à negação da realidade. Nós reconheceremos essa realidade, mas não nos comportaremos como pagãos, porque nada disso, a nossa vida não está ancorada em situação econômica, em política, em nada. E também com sucesso. Celebramos o sucesso, mas nós não nos tornamos orgulhosos por isso. Por quê? Porque a nossa fonte de alegria, de satisfação, de realização não está no sucesso profissional, não está no sucesso financeiro, não está no reconhecimento humano. Isso é contracultural para um mundo que vive em função de sucesso, de conquistas, de dinheiro. Então, como Abacuque, nós somos chamados a tomar essa decisão difícil, mas transformadora. E essa escolha, essa decisão de confiar em Deus, não é uma escolha feita uma vez. Eu escolhi confiar em Deus, pronto, está resolvido, acabou. Seria fácil se fosse assim, não é verdade? Não?
mas é uma escolha que deve ser renovada todos os dias, dia após dia. Em cada nova circunstância de incerteza, em cada novo dia, em cada nova circunstância de medo, a cada novo desafio, nós precisamos renovar essa decisão. E como nós fazemos isso? Nos lembrando diariamente do Evangelho. Como tem sido a sua vida de oração, de leitura da Palavra de Deus? Você tem se recordado e agradecido a Deus diariamente pela obra dele na cruz por você? Você tem sido grato a Deus, demonstrado gratidão e respondido de forma prática a gratidão que você tem pelo Deus que te adotou, e para te adotar, Ele levou a cruz e sacrificou o seu único filho para que nós nos tornássemos também seus filhos? Que aquele que não pecou se fez pecador em nosso lugar, levando a punição que era minha e sua. Quando nós nos lembramos diariamente daquilo que Deus fez por nós na cruz, em Jesus Cristo, nós temos essa decisão de confiar em Deus renovada. Porque um Deus que não poupou o seu próprio Filho para salvar aqueles que antes ainda eram seus inimigos e se tornarem santos, se assentarem à sua mesa, como esse Deus não agiria em favor de nós? E a decisão de confiar baseado em uma lembrança diária, renovada por uma lembrança diária do Evangelho, de uma meditação diária na Palavra de Deus, nos faz experimentar a força que vem do próprio Deus. Abacuque aqui conclui a sua jornada de questionamentos, de medos e declarações de fé com uma afirmação poderosa de confiança no Senhor. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os dos servos e me fará andar sobre as minhas alturas. Aqui, o profeta revela a fonte da sua alegria, da sua confiança e de onde vem a sua força, de onde a sua força é renovada. A sua força vem do próprio Deus. Esse versículo não apenas encerra o livro de Abacuque, mas também sintetiza a transformação do profeta ao longo desse diálogo que ele traça com o Senhor. Abacuque começa questionando a Deus. Vocês se lembram da primeira mensagem lá no primeiro domingo de janeiro? Que nós falamos que a dúvida não está oposta à fé, mas faz parte dela. Demonstramos fé não pela ausência de dúvida, mas que diante da dúvida, a primeira pessoa que a gente recorre é o Senhor. Ele começa assim, o livro começa assim. Começa ele questionando. E como ele termina? Adorando. Começa com os pés no vale da incerteza e termina com os pés nas alturas da confiança e na segurança em Deus. Essa imagem que o profeta descreve dos pés como dos servos, fala de agilidade, de estabilidade e de habilidade de transitar por terrenos difíceis. É uma promessa que, com Deus, nós podemos navegar pelas situações mais complicadas da vida com graça e com firmeza. Por isso ele faz a comparação com as patas, com os pés do servo. E o que isso significa para nós, andar sobre as nossas alturas? Primeiramente, implica em encontrar nossa segurança e força em Deus, não nas circunstâncias, mas no próprio Senhor. Significa reconhecer que mesmo nos vales mais escuros, Deus está trabalhando para nos elevar acima das nossas dificuldades, nos ensinando a andar com confiança e com propósito, sempre apoiados na certeza de que o Senhor está conosco e que Ele é todo-poderoso. Em segundo lugar, andar sobre as nossas alturas nos chama a viver acima das circunstâncias temporais, mantendo os nossos olhos fixos na eternidade, na esperança de que temos em Cristo tudo aquilo que nós precisamos.
Isso não nega a realidade das lutas que estão diante de nós, mas nos dá uma perspectiva diferente sobre elas. Uma perspectiva que vê além do imediato para o eterno. Então, como nós podemos aplicar isso em nossas vidas? Primeiramente, comece com a escolha de confiar em Deus todos os dias, buscando o Senhor em oração, imergindo na palavra de Deus e lembrando constantemente das suas promessas, de que Ele veio em Jesus Cristo para resgatar e redimir o seu povo e que Ele vai voltar para nos buscar. Quando você se sentir fraco, ansioso, estiver enfrentando uma incerteza, se lembre que o Senhor é a sua força e que Ele promete te equipar para enfrentar qualquer desafio. Ele não vai te deixar imune do desafio, mas Ele vai te equipar para enfrentar o desafio. Por fim, andar sobre as nossas alturas é um convite para viver uma fé ativa e confiante. Uma vida que reflete a alegria e a segurança que vem de saber que não importa o que nós vamos enfrentar, o que nós estamos enfrentando, mas podemos descansar na certeza que nós estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Amém? Essa declaração de Abacuque me fez lembrar algo que eu vivi há pouco tempo. Eu estava ensinando a minha filha Mariana a andar de bicicleta, né? Comprei uma bicicleta um pouco maior, nem coloquei rodinha para ela andar um tempo atrás. E perto da minha casa tem uma pracinha, que tem um parque, né? Um gramado que não está lá em perfeitas condições. Então, logo, esse caminho ele tem grama, tem terra batida, mas também tinha lama. E eu levei ela justamente para a parte dessa pracinha, que o terreno é bem irregular, depois que ela já estava andando, né? Primeiro ela andou ali no play do prédio, que não é muito grande, mas é tudo terreno plano, regular, ok, está andando, beleza. Agora vamos avançar nessa prática. Aí fomos para a pracinha. E eu vi ali, o trecho da praça onde tinha uma extensão maior era justamente nesse terreno irregular. Eu falava com ela, você já sabe andar, agora vai. Aí ela andava. Mas quando ela olhava, por exemplo, para a parte que estava com lama, ou para a grama, que ela percebia que a pedalada ficava um pouco mais difícil, ela perdia o equilíbrio e caía, porque ela estava se concentrando na dificuldade do terreno. Enquanto estava ali na parte de terra batida, era tranquilo. Aí quando chegava na parte que tinha um pouco de lama, ela já ficava com medo. Quando chegava na grama, a mesma coisa. Ela sabia que ela poderia cair e se machucar. Ela rapidamente perdia o equilíbrio quando tinha um obstáculo, porque ela ficava olhando para o obstáculo. O que eu falava com ela? Olha só, não olha, só pedala. Eu estou aqui, se você cair, eu te seguro. Pode ficar tranquilo, e vai lá, quem é pai, quem é mãe, já ensinou o filho a andar de bicicleta, você faz a maratona, você tem que ficar correndo, depois ele começa a correr mais rápido, e você tem que acompanhar. Eu falava, confia. A partir do momento que ela começou a confiar que eu estava perto dela, não estava segurando, mas que caso ela não conseguisse pedalar naquele terreno e ela fosse cair, eu seguraria, ela não caiu mais. Ela começou a andar, inclusive, sobre os obstáculos que o terreno colocava diante dela. E nós somos assim, devemos ser assim. Por vezes, nós estamos muito mais atentos aos obstáculos do caminho. Mas como criança, apesar do medo, nós precisamos estar atentos a ouvir a voz do Pai. E sentir segurança na sua presença. E continuar a pedalar. Na medida que a gente passa por cada obstáculo do caminho, cada terreno com pedra, com lama, e nós percebemos que estamos o tempo todo atentos, ouvindo a voz do Pai, e na certeza que mesmo sem ver, porque
Assim como na bicicleta, você vai correndo um pouco atrás, e a pessoa está fixa ali para frente. Mas temos a certeza que Ele está conosco, que Ele está ao nosso lado. Nós vamos ganhando confiança a cada metro percorrido. Essa cena, essa ilustração, essa realidade que talvez muitos aqui já tenham vivido, ensinando alguém a andar de bicicleta, meu irmão e minha irmã, ilustra a nossa jornada com Deus. O meu caminho, o seu caminho pode estar cheio de incerteza, cheio de medo, cheio de desafio. Nós vamos balançar, vamos sentir medo, vamos duvidar da nossa capacidade de seguir em diante. Mas o nosso Pai Celestial está sempre do nosso lado, com as suas mãos estendidas, pronto para nos segurar. Ele não remove os obstáculos da nossa frente, porque Ele sabe que o nosso caminho, através do caminho um pouco mais difícil, é que vai nos fazer crescer e vai aumentar a nossa confiança nele. O que nós descansamos é na sua promessa constante e na sua força inabalável, no seu amor incondicional e na sua justiça perfeita. Como a criança da bicicleta, somos chamados a pedalar em frente, confiando na promessa e na presença de Deus. Ainda que os desafios venham, nós podemos avançar com a certeza de que Ele está conosco. E é Ele que nos sustenta e nos guia em cada passo do caminho. Por isso, gostaria de concluir não só essa mensagem, mas essa nossa jornada aí de 2 meses pelo livro do profeta Abacuque, uma jornada que nos levou das profundezas da dúvida, do medo, até o ponto alto da fé e da confiança em Deus. Abacuque começou questionando a justiça de Deus em um mundo cheio de injustiça e terminou encontrando alegria e força no próprio Deus, independente das circunstâncias externas. Esse é o convite que Deus hoje faz a mim e a você. Não é um convite para uma vida sem problemas, sem desafios, uma vida sem dor. Em vez disso, é um convite para uma vida de fé profunda e inabalável em Deus. Uma vida que encontra alegria e força não nas circunstâncias, mas no próprio Deus. A mensagem de Abacuque não está direcionada somente ao desafio que o povo de Israel enfrentava naquele momento diante da iminente invasão, mas é uma mensagem atemporal e relevante para nós hoje. Todos nós enfrentamos nossos próprios vales, nossas incertezas, nossos temores. Todos temos nossos momentos de questionar a bondade e a justiça de Deus em algum momento da nossa vida, mas assim como Abacuque, nós somos chamados a fazer uma escolha, a escolha de confiar. Eu e você podemos escolher confiar em Deus uma vez que somos filhos dele, reconhecendo que Ele é a nossa força, que é Ele que nos capacita a andar sobre as alturas, mesmo quando o caminho parece escuro e incerto. Ao encerrarmos essa série em Abacuque, eu gostaria de convidar cada um de vocês a levar consigo uma lembrança de que a alegria do Senhor, de fato, é a sua força, é ela que se sustenta. Que independente do que esteja acontecendo na sua vida, você pode escolher confiar em Deus, podemos escolher encontrar alegria em Deus, podemos descansar na certeza que não importa o que nós enfrentamos, nós nunca estamos sozinhos. O Senhor Deus, é Ele que nos fortalece. E na medida que nós saímos daqui hoje, que possamos levar essa verdade em nossos corações, que possamos ser como Abacuque, que apesar de tudo escolheu dizer: ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que me falte tudo, ainda assim eu me alegrarei em Deus. Que essa seja a declaração minha e sua, hoje e todos os dias da sua vida, até mesmo naqueles dias que parece o chão sumir dos seus pés. Que o Senhor nos ajude a viver essa realidade, transformando o nosso medo em fé, a nossa tristeza em alegria e a nossa fraqueza em força.
Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos pela certeza que o Senhor nos traz em sua palavra. Que ainda que vacile os nossos pés, o Senhor está nos dando suporte. Ainda que a nossa fé fraqueje, o Senhor nos fortalece. Não permita, Senhor Deus, que a nossa confiança em Ti seja abalada. Não permita, Senhor Deus, que venhamos duvidar, Senhor Deus, do Teu amor, da Tua justiça, da Tua bondade, do Teu cuidado sobre nós. Que o Senhor fortaleça cada irmão e irmã aqui nessa noite. E se porventura há alguém aqui que tem vivido, Senhor Deus, nesse mundo confiando na força do seu próprio braço, confiando em si mesmo, confiando nas suas figueiras, nas suas vinhas, nos seus recursos, que eles possam olhar, Senhor Deus, para a Tua palavra e ver a mensagem do Teu Evangelho e ver que nada, Senhor Deus, nesse mundo pode nos dar certeza de nada. Nada nesse mundo pode nos fornecer a segurança que somente o Senhor pode nos dar. Ensine, Senhor Deus, cada um de nós a confiar em Ti. E para aqueles que ainda não conheciam a mensagem do Teu Evangelho, abra, Senhor Deus, esses corações e essas mentes, e que eles possam reconhecer em Ti a verdadeira fonte de alegria, de contentamento, de segurança e de realização que nós podemos ter nesse mundo. Obrigado, Senhor Deus, por essa esperança tão maravilhosa. Obrigado, Senhor Deus, por essa segurança tão poderosa que o Senhor nos dá. No nome de Jesus. Amém.